coisas de Deus não estão ocultas, pelo contrário, elas foram reveladas na palavra para que a gente tenha conhecimento e esse conhecimento nos liberte de engano, de erro, e tudo isso é obtido na palavra do Senhor. E aqui o Senhor Jesus, então, mostra esta alusão em relação ao Espírito Santo, numa comparação com o efeito do vento. E algumas características que esse texto traz para nos ensinar. Nesse versículo 8, é dito, em primeiro lugar, o vento sopra onde quer. Ou seja, ele não está sob controle, ele não está sob domínio. Jesus o apresenta como quem tem vontade própria. A alusão ao vento é que ele está livre e que ninguém consegue, por mais que tente, por mais que o homem tente controlá-lo, ele não consegue controlá-lo. O homem até consegue utilizar o vento, né? Produz energia e tantas coisas que a gente conhece, mas nenhum de nós ainda consegue controlar o vento a ponto de fazê-lo parar, a ponto de impedir a sua ação. Então, o primeiro aspecto que Jesus aponta aqui é que o vento, ele é livre. Ninguém consegue controlar. Fazendo esta alusão ao Espírito de Deus, isto também se aplica. O Espírito Santo é livre. Ele age da maneira que ele quiser. Ninguém pode controlar o agir do Espírito Santo. Ele sopra aonde ele quer, como disse aqui Jesus a respeito do vento. E nós não podemos determinar o que ele vai e o que ele não vai fazer. Assim como o vento que às vezes sopra onde a gente não quer. Você já lutou com o vento alguma vez aí? Por exemplo, dá um exemplo aí, você lutando com o vento. Você está na praia querendo ler o jornal, já passou por isso? E o vento não deixa você ler o jornal. Às vezes o vento vem e você não quer, você não gostaria que ele ventasse ali. Você quer acender a vela do bolo de aniversário, está ventando, você não consegue acender. O vento sopra como ele quiser e às vezes impede a gente até de fazer alguma coisa e a gente se pega aí meio que lutando contra ele. Porque nenhuma barreira criada pelo homem consegue deter a ação do vento. E assim é o Espírito Santo, como disse aqui Jesus. Nós não conseguimos deter a sua ação e ele vai agir da forma que ele desejar. E muitas vezes a forma de agir do Espírito Santo será até contrária àquilo que nós gostaríamos que ele fizesse. E é assim que age o Espírito Santo e nenhuma barreira pode detê-lo. No texto que eu citei hoje pela manhã, que eu quero repetir para você, em Atos capítulo 2, veja o que está escrito no versículo 2, é um texto conhecido, falando sobre a descida do Espírito Santo, que é o cumprimento de uma promessa de Jesus. Jesus, ao subir aos céus, disse que seus discípulos deveriam esperar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Ele diz em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto em Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então é uma promessa que Jesus fez aos seus discípulos. E no versículo 2 de Atos 2, nós vemos o cumprimento dessa promessa, em que a Bíblia diz, de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Veja, aconteceu o agir do Espírito Santo, comparado aqui a um barulho de vento, e isso foi a descrição que o autor colocou para tentar, de alguma forma, descrever aquele momento sobrenatural que algo invadiu a casa, o local aonde eles estavam reunidos, e isto aconteceu, independente da vontade de cada um deles, independente de quererem ou não quererem, porque o Espírito Santo é livre. O vento sopra aonde ele quer, ele age exatamente assim, é livre para realizar aquilo que Deus deseja. E qual era o propósito de Deus ao derramar o Espírito Santo? Foi o que eu disse ainda há pouco. Jesus fez a promessa e disse qual o propósito. Ele disse, vocês vão receber poder
para serem minhas testemunhas. Quando nós recebemos o poder do Espírito Santo, isto não é para nos tornar pessoas notórias, especiais, elogiáveis, admiráveis ou sobrenaturais, mas isto é para nos tornar testemunhas do que fez o Senhor Jesus. Então ele derrama o seu Espírito sobre aquelas 120 pessoas que aguardavam a promessa feita por Jesus para daí então se tornarem a igreja de Jesus, que iria pelo mundo inteiro pregando o Evangelho, como foi a ordem dada pelo Senhor aos seus discípulos. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Mas antes ele disse, esperem em Jerusalém. Não façam isto sem o derramamento do Espírito Santo. Não façam isto na própria força de vocês, mas sim na força que virá do Senhor. Façam isto no poder do Espírito Santo. E assim agiu o Espírito Santo aquela noite, naquele dia, para mudar a vida daqueles homens, porque ele age como ele quer. E ninguém pode controlá-lo, ninguém pode conduzi-lo, ninguém pode barreirá-lo, ele vai agir da forma que ele desejar. E o que aconteceu naquele dia, ainda em Atos 2, leia comigo versículos 7 e 8. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Um assombro, versículo 12, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros, que quer dizer isto? Algo sobrenatural. Começaram a falar em línguas que não conheciam e começaram a se entender em línguas que não tinham noção. E ali homens comuns, eles se admiraram, não são todos galileus? Não são pessoas aqui da Galileia, pessoas comuns? Como é que essas pessoas comuns aprenderam estas línguas? Como é que essas pessoas comuns estão agora manifestando isto? O Espírito Santo é livre para fazer o que quiser, para usar quem quiser, da forma como quiser. Por isso Jesus disse, ele sopra aonde quer. Ele sopra da maneira que ele deseja, é livre para fazer aquilo que é a sua vontade, porque é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, agindo, atuando da maneira como ele deseja, com livre vontade, livre para avançar, livre para impulsionar a igreja do Senhor. Ainda no livro de Atos, no capítulo 8, leia aqui comigo o versículo 3 até o versículo 8. Veja só o efeito do Espírito Santo. Atos 8, do verso 3 até o verso 8. Diz assim, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entrementes os que foram dispersos, iam por toda parte, fazendo o quê, irmãos? Pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Veja, o texto diz que nesse momento Paulo está perseguindo a igreja. Paulo está entrando em casas, arrastando pessoas, levando-as à prisão, matando algumas, mas mesmo assim, o Espírito Santo está empurrando a igreja para fazer a obra de Deus. O Espírito Santo está impulsionando as pessoas, usando pessoas como Filipe para pregar a palavra de Cristo, para pregar o Evangelho de Jesus. O Espírito Santo é livre, ninguém pode detê-lo. Os homens podem tentar contra ele, mas ele prevalecerá. Assim fizeram contra a igreja do Senhor, querendo calar a igreja, mas o Espírito Santo agindo e impulsionando com toda a liberdade que não há quem possa controlar. E veja outro exemplo no livro de Atos, em Atos capítulo 10, a liberdade do Espírito Santo é tal que para o Espírito Santo não existem diferenças. Veja, Atos capítulo 10,
versículo 44, lá no final, está escrito assim: ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu, o que caiu? O Espírito Santo sobre todos os que... O que eles estavam fazendo? Ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Pela primeira vez, o Espírito Santo agora desceu sobre gentios, sobre não-judeus. Até aquele momento em Pentecostes, todos eram judeus, de lugares diferentes, alguns galileus, outros de outras cidades e nações, mas todos judeus. E agora na casa de Cornélio, pela primeira vez, gentios, não-judeus, romanos, foram batizados com o Espírito Santo, porque ele é livre, ele não está preso ao que eu quero ou deixo de querer. Os judeus que estavam com Pedro, aqui a Bíblia diz, ficaram assim meio que em dúvida. E o que é isso? Como é que pode? Eu pensei que só judeus pudessem ser cristãos. Pensei que só judeus pudessem ter uma experiência com o Espírito Santo. Isso não está na minha norma, isso não está na minha cartilha. Mas é a vontade livre do Espírito Santo, que não encontra barreiras de nações, não encontra barreiras entre raças, que não escolhe pessoas pela cor, pela posição social, pela origem. O Espírito Santo é livre, sopra aonde quer, surpreende quem quer que seja. Aqueles judeus ficaram surpresos e perguntaram para Pedro: como é que pode isso? Eles são gentios, como é que isso pode acontecer? E Pedro disse: ora, se sobre eles também caiu o Espírito Santo, assim como foi conosco, podemos recusar água para eles para serem batizados? Porque até isso se cogitava. Podemos batizar não-judeus? Podemos, porque qualquer um, em qualquer lugar, que ouvir o nome do Senhor Jesus, e a Ele clamar, e a Ele se render, será salvo e integrará a família de Deus, pelo poder do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, independente da sua posição social, da sua raça, do seu gênero. O homem é no sentido genérico, a humanidade. Toda ela é convencida pelo Espírito Santo, que sopra do jeito que quer, da maneira que quiser, livre, independente das tradições humanas, independente das regras dos homens. Assim é o Espírito definido por Jesus. Lá em João 3,8, na primeira frase que nós lemos, o Espírito sopra aonde quer. Ele vai fazer o que quiser. O vento sopra aonde quer. O Espírito Santo, comparado ao vento, faz aquilo que é da sua vontade. Outra coisa que Jesus nos lembra nesse versículo 8, voltando lá a João capítulo 3, verso 8, ele diz: ouves a sua voz. Além de dizer que ele sopra onde quer, Jesus também diz que nós conseguimos ouvir a voz do vento. Ah, eu ouço a voz do vento. Qual é a voz do vento? É o barulho que o vento faz ao passar, não é? Nós conseguimos ouvir a voz do vento. Então, isso denota que ele é real, mas ele é invisível. Eu não consigo vê-lo, mas eu consigo ouvir o barulho que ele faz. Lá em Atos 2, eles ouviram um som como de um vento. Um barulho foi ouvido naquele lugar. Então nós podemos entender que o Espírito Santo é real, mas ele não é visível. Assim como Deus é invisível. E a Bíblia diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Embora haja uma trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, aquele que você verá quando chegar ao céu é Jesus, a imagem do Deus invisível.
Você não vai ver Deus porque Deus não tem imagem nem forma. Você não vai ver o Espírito Santo porque também este não tem imagem nem forma. Mas você verá Jesus, a forma corpórea de Deus, não é? Mas o Espírito Santo, você, embora não possa vê-lo, você sabe que ele é real, porque ele age mesmo quando nós não estamos vendo. A gente, às vezes, não atenta para o agir do Espírito Santo. A forma como ele age, muitas vezes, não é visível para nós, mas ele está agindo. Um exemplo, Lucas, Evangelho, capítulo 17, do Evangelho segundo Lucas, do versículo 20 ao versículo 21. Está escrito assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está onde, irmãos? Dentro de vós. O Espírito Santo age, Deus está reinando, mesmo quando nós não estamos vendo. Isso é um problema porque muitos de nós gostamos de ver alguma coisa para então manifestarmos a nossa crença. São aqueles que dizem, eu quero ver para crer. Mas o Senhor disse que é bem-aventurado aquele que não viu e creu. Não precisa ver para crer, mas eu preciso crer. Eu creio mesmo naquilo que eu não vejo. E Jesus disse, olha, o reino de Deus não é de visível aparência. Os judeus esperavam um reino de visível aparência. Por isso Jesus não foi aceito como o Messias esperado e anunciado pelas Escrituras, porque imaginava o judeu que o Messias viria como um libertador político que iria libertá-los do poder do Império Romano. Seria alguém que visivelmente estabeleceria um reino na terra, reinaria sobre os judeus e derrotaria todos os inimigos. Assim o judeu esperava o Messias e não viu nada disso em Jesus. Por isso Jesus diz, o reino de Deus não é de visível aparência, mas ele está dentro de nós. Você não vê, mas o Espírito Santo está dentro de você. Você que crê em Jesus, você não vê, mas ele está dentro de você. E sabe o que ele está fazendo dentro de você? Ele está reinando. Você é o templo do Espírito Santo. Ele está manifestando o reino de Deus através da sua vida, ou pelo menos deveria estar. Porque é para isto que o Espírito Santo está em nós, para que o reino de Deus seja manifestado através de cada um de nós. Não de visível aparência, não de coisas que a gente possa mostrar, mas coisas que aqui dentro estão para fazerem diferença no lugar aonde nós estivermos. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo, ele é real, você não pode vê-lo, mas ele está presente. Ele está presente, ele está agindo. Faz a sua parte, porque a parte de Deus ele fará. Ele está presente dentro de você. E isso que nós temos que fazer. Pregue a palavra, porque o resto quem fará é o Espírito Santo. Não é a gente que convence uma pessoa. Quem é que convence alguém? É o Espírito Santo. Não é ele que convence, como já disse aqui, citando o texto bíblico, do pecado, da justiça e do juízo. Sim, é ele que convence. Mas quem prega? Quem prega não é o Espírito Santo, quem prega somos nós. Quem manifesta a palavra, quem abre a boca para ser enchida, somos nós. Deus diz, abre a tua boca e eu encherei. Mas quem abre, somos nós. Quem prega, somos nós. Faça a nossa parte e Deus fará a dele. Cumpra o nosso papel e Deus fará o papel que é dele, convencer os corações. E isto só o Espírito Santo pode fazer. Porque eu não posso não vê-lo, mas ele é real. E ele é capaz de tocar o coração mais duro. O meu, o seu. Tem coração mais duro do que esse? O meu, o seu, o nosso, de cada um de nós. Foi um dia tocado pelo Espírito Santo. Um dia em que nós desistimos de resistir. O dia que nós nos rendemos. Porque, tocados por ele, fomos convencidos da verdade. E contra essa verdade não havia mais como lutar.
não conseguíamos mais lutar contra ela, e o que aconteceu foi a rendição. Do coração mais duro, da pessoa mais fechada, daquele mais carrancudo, daquele mais blasfemo, não é? Daquele que mais falava palavrão, daquele que mais fazia coisa errada, e esse foi tocado pelo Espírito Santo. Você ouve a sua voz, mas você não o vê. Mas ele é real. Porque ele um dia falou comigo e um dia falou com você. Falou? Então ele é real, irmãos. Ele faz isso. E ele pode entrar nos lugares mais difíceis, mais improváveis. Você pode ver o agir do Espírito Santo. Não há um lugar onde o Espírito Santo não possa agir. Ele é livre, como vimos no primeiro tópico aqui. Ele faz o que ele quer. Há um texto em que o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, abre aqui comigo, no capítulo 4, é um detalhezinho, mas que faz tanta diferença, irmãos. No capítulo 4 de Filipenses, da carta aos Filipenses, Paulo começa a se despedir, como ele fazia em suas cartas. E lá no final, ele diz assim no verso 22, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Quem é César? É um cara aí que você conhece, chamado César? Quem é César? É o imperador romano. Na casa de César, tem crente? Tem. Porque o Espírito Santo faz crente na casa de César. Na casa, no domínio do imperador, tem crente? Tem. Tem alguns que ali se converteram, mesmo com tantos sendo mortos pelo imperador, mesmo com tantos sendo queimados vivos como tochas humanas em Roma, sendo lançados aos leões, tinha crente na casa de César. E Paulo se lembra destes na sua saudação e diz especialmente os da casa de César. Estão ali porque o Espírito Santo não escolhe lugar, ou não há um lugar que ele não possa atuar. Pode ser na casa de César, pode ser na casa de quem quiser. O Espírito Santo é capaz de agir e é capaz de fazer aquilo que ele veio para fazer e que só ele pode fazer. Ele não é visto, mas ele está aqui. Você não pode vê-lo, mas ele está dentro de você. Ele fala ao seu coração. Ele incomoda você quando você faz algo que certamente desagrada. Por isso Jesus, quando escreveu as cartas lá no Apocalipse, ele sempre dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça, o Espírito Santo fala, cabe a nós ouvir aquilo que ele fala. Continuando no versículo 8, lá em João, no capítulo 3, o texto inicial que nós lemos aqui, Jesus disse, ouves a sua voz e depois, mas não sabes de onde vem. Você o escuta, mas você não consegue discernir de onde ele está vindo. Você consegue ouvi-lo, mas não sabe de onde vem. Ele acrescenta, nem sabe para onde ele vai. É livre, é real, mas parece que há aqui um certo mistério nesse vento. E vamos entender, usar bem essa palavra mistério, né, irmãos? Porque a palavra ficou meio batida nas igrejas, né? Agora muitos irmãos costumam dizer assim, é mistério. O que é isso? Não sei, é mistério. Né? Ah, é mistério. Não. Tudo foi revelado. Aquilo que não foi revelado, Deus guardou para ele, não é? E aí, as coisas reveladas pertencem a nós. As que não são, nós vamos saber com o Senhor. Mas não há mistérios, porque o Senhor nos abriu tudo na palavra. E revelou tudo a nós, queridos. É por isso que ele disse aos seus discípulos que não os chamava mais de servos, e sim de amigos. Porque o servo não sabe o que vai fazer o seu Senhor. Mas ele disse, eu revelo tudo a vocês. Então, por isso, vocês são meus amigos. Então, há um mistério no Espírito Santo, mas não é esse mistério que o pessoal gosta de falar aí, né? Porque o que Jesus quer dizer é que o avivamento, a obra que o Espírito Santo vai fazer, a gente não sabe de onde vem, não sabe de onde vai sair, não sabe quem Deus vai usar, mas acontece e Deus vai fazer.
e a gente não sabe como vai ser, nem pode querer controlar de que forma vai acontecer, mas ele pode nos surpreender. Aliás, Jesus ensinou sobre isso, e muita gente vai ter muita surpresa quando chegar no céu. Jesus, falando para os judeus, disse assim: vocês vão ter muita surpresa quando chegarem no céu, porque vão ver na mesa do Senhor gente que vocês jamais podiam imaginar que estariam ali. E outros que vocês tinham certeza que lá estariam, não estarão. Então há uma surpresa aí, queridos. E esse é o mistério do Espírito Santo. Ele vai agir e a gente precisa apenas ficar atento ao seu mover, porque ele é variado na sua direção, pode agir da forma que desejar, das mais diversas maneiras, com um propósito só: glorificar ao Senhor, revelar ao Senhor. O Espírito Santo, Jesus disse, nos lembraria de todas as coisas que ele teria dito. Então Jesus disse: olha, o Espírito Santo, o Consolador, que vai ficar com vocês quando eu for, ele vai lembrar para vocês todas as coisas que eu falei. Então o Espírito Santo é livre, ele age como quiser, ele só não faz uma coisa: contrariar a palavra de Cristo. Porque ele não é diferente de Cristo. Eles são um só. Então, a única coisa que o Espírito Santo não faz é fazer algo que seja contrário à própria palavra de Deus. É isso que vai mostrar para a gente o que é do Espírito e o que não é do Espírito. E aí vem o discernimento, que também é um dom espiritual, que todos nós precisamos ter. Não podemos considerar do Espírito Santo qualquer coisa que acontece. E hoje em dia, irmãos, isso está perigoso, porque vemos cada manifestação absurda e as pessoas dizendo: é o Espírito Santo. Alguém rolando no chão de rir, o outro imitando um leão, o outro rugindo, o outro, voando. E a gente diz: é o Espírito Santo. Não, não é não. Porque isso eu posso discernir pela palavra de Deus. Aonde está na palavra de Deus uma manifestação como esta, com algum propósito, com algum fruto, com o intento de fazer as pessoas lembrarem da palavra de Cristo, com o intento de fazerem se renderem a Cristo, com o propósito de tornarem essas pessoas testemunhas do Evangelho de Jesus? Espírito Santo que vem em forma de energia para energizar a gente e fazer a gente sentir arrepios. Isso não é a obra de Deus, porque isso não produz nenhuma testemunha. Pelo contrário, o testemunho que isso causa é de ojeriza, é de medo. Quem vai num lugar desse, vê uma manifestação dessa, a pessoa, se é o Espírito Santo, eu falo: opa, que é isso, vou até me benzer aqui, que negócio é esse? Não, isso está me assustando, esse negócio aí. Não é um testemunho, isso não é uma manifestação que produza algo de acordo com a palavra de Deus. Então o Espírito Santo é livre, faz o que ele quer, da forma que ele quer. A única coisa que ele não faz e não pode fazer é contrariar a própria palavra de Jesus, a palavra que ele mesmo soprou. Quem é que inspirou os autores bíblicos, irmãos? Foi o Espírito Santo. Paulo teve experiências com Jesus. Pedro conviveu com Jesus. João foi aquele que reclinava a cabeça no ombro de Jesus. E depois foram usados por Deus para escrever cartas, evangelho. Tudo foi registrado alguns anos depois dos acontecimentos, muitos anos depois. Quem os fez lembrar? O Espírito Santo. Quem deu a inspiração das Escrituras? Não foi uma psicografia, não foi um evento sobrenatural, como alguém pode pensar, mas foi o Espírito Santo ministrando ao coração de homens que registraram, segundo a vontade de Deus, aquilo que foi escrito para o nosso conhecimento. O mesmo Espírito que soprou esta palavra não vai contrariá-la, porque seria completamente incoerente se isso de fato acontecesse. Então, eu não sei de onde ele vem, nem sei para onde ele vai,
não posso determinar o que ele vai fazer, nem o que ele não vai fazer, não posso controlá-lo de maneira nenhuma, mas uma coisa eu sei: ele usa quem ele quiser usar. E se eu quiser, eu posso ser usado pelo Espírito Santo. Se você quiser, você pode ser usado pelo Espírito Santo. Você crê nisso? Você, se quiser, coloque-se à disposição do Espírito Santo e ele pode usar a sua vida da forma que ele desejar. Pode ser você o novo avivamento no lugar onde você está. Pode ser você aquele que Deus vai escolher para salvar toda a sua família, toda a sua casa. Pode ser você aquele instrumento de Deus para mudar a história de uma geração de pessoas na sua família. Pode ser você. Pode ou não pode? Pode. Ele faz, é só você se colocar à disposição. E por fim, queridos, uma coisa que esse texto me ensina, quando Jesus falou a Nicodemos: não sei para onde ele vai, não sei de onde ele vem, e isso é o que é nascido do Espírito, assim é a característica desse que age sob a influência do Espírito Santo. Uma coisa esse texto também me ensina: eu posso me relacionar com esse vento, com esse Espírito, de várias maneiras, mas uma coisa é aconselhável. Assim como você não deve procurar fazer oposição ao vento, porque você vai sofrer consequências, né? Você já tentou lutar contra o vento? Não dá, irmãos. A gente aqui no Brasil nem está acostumado a muito vento, né? Quando vem uma notícia de tornado, aí fica todo mundo, né, impressionado, porque teve um ventinho de 100 km por hora. É um ventinho, isso é uma brisa, né, irmãos? Perto de outros que a gente vê em alguns países aí, não é? Como lá no sul do Caribe, a gente vê ventos lá de 200 km por hora, e você vê árvores sendo arrancadas com raiz, vê casas e carros voando e rodando no ar. Quem pode resistir ao vento? Quem pode barreirá-lo? Dizer: não, aqui não vai ventar. Você pode dizer assim: não, aqui na minha casa não venta, porque eu controlo. Não, a gente não pode se colocar contra o vento. O melhor caminho para nós, segundo o ensinamento da palavra de Deus, por analogia, como estamos vendo aqui essa noite, é que a gente siga a direção do vento do Espírito. Que a gente se deixe levar nessa direção. Que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo. Como vimos no texto desta manhã, os ministros de Deus são labaredas de fogo. Lembra disso? Salmo 104, verso 4, foi mencionado hoje pela manhã. Ministros, servos de Deus, são labaredas de fogo, que certamente é mais atiçado quando vem o vento. Quando o vento venta sobre aquilo que está pegando fogo, o fogo aumenta, irmãos. Então o que eu preciso é me colocar a favor do vento, deixando que esse vento do Espírito mude a direção da minha vida e não eu tente controlá-lo, mas que ele possa controlar a minha vida. Porque se eu não me submeto ao controle do Espírito de Deus, eu acabo me submetendo a outro tipo de controle, que é o controle do mundo. Quantos de nós já estávamos um dia sob o controle do mundo, sob o controle da sociedade, sob o controle das lógicas humanas? A gente vivia dessa forma. Veja em Efésios, capítulo 4, versículo 14. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz aqui na palavra de Deus. Efésios, capítulo número 4, no verso número 14. Ele diz assim: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Olha um vento aqui, mas esse vento não é de Deus. Esse é o vento da doutrina produzida pelos homens. Doutrina é ensinamento. Ensinamento produzido pelos homens
pode se tornar um vento na minha vida que me leva para um lado e para o outro, que me empurra para um lado e para o outro, a ponto de eu não me firmar numa só direção. E aí me torno, como diz o texto, agitado, como um menino, levado para lá e para cá pelo vento, que é produzido pela doutrina da artimanha de homens que com astúcia nos induzem ao erro. Somos então manipuláveis pelo ensino errado que vem da astúcia de homens, que faz com que nós sejamos inclinados para o erro. Esse vento não pode dirigir a nossa vida. Esse vento nós precisamos ter cuidado com ele. Esse vento não podemos permitir que venha nos direcionar, porque o vento de Deus não é produzido pelos homens. O vento do Espírito Santo não é produzido por homens astutos, com artimanhas, com coisas programadas e preparadas para induzir alguém. O Espírito Santo não induz ninguém. Ele fala, você ouve se quiser, você abre o coração se desejar, você se deixa levar se quiser. Mas o vento de Deus quer levar você, quer conduzir você. E a única coisa que nós precisamos fazer é não fazer força, é não fazer barreira. Deixe-se levar pelo vento do Espírito Santo. Deixe-se conduzir por Deus. Entregue-se a Ele. Entregue-se à sua direção. Deixa Ele levar a sua vida. Não é como aquele samba que diz, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não. Deixa o Espírito Santo te levar, meu irmão. Deixa Ele te conduzir. Deixa Ele levar o direção, o rumo da sua vida. E não faça barreira, não crie obstáculo, não vá contra aquilo que Ele deseja fazer. Porque quando o vento de Deus está no controle, quando vierem ventos contrários, como aquele que eu citei de manhã, no texto em que Jesus vai acudir seus discípulos porque remavam contra um vento contrário, esteve lá Jesus e acalmou aquele vento. Você acha que isso não vai acontecer contigo também? Quando você está no fluir do vento do Espírito, se vier um vento contrário, quem é que vai debelá-lo? É o Senhor, é aquele que cuida de você, mas você está entregue à sua direção, entrega o leme nas mãos do Senhor, entrega o barco ao vento do Espírito Santo, para de resistir à voz de Deus, para de fazer barreiras àquilo que o Espírito Santo tem falado ao seu coração. Deixe-se usar por Deus. Ele quer te transformar numa testemunha. Lembra disso? Recebereis poder para ser testemunha. É isso que Ele quer fazer na vida de cada um de nós. E quando não, também consolar o coração. É o Consolador que está sempre conosco, na hora boa e na hora ruim, para guardar, para proteger, para falar, para convencer, para incomodar quando a gente está errando, para dizer, olha, o caminho não é esse, olha, eu não posso ir por aqui, vai por outro lugar, não faça isso, mude a direção e deixe-se dirigir pelo vento do Espírito de Deus. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Foi isso que Jesus disse a Nicodemos. Todo que é nascido do Espírito tem essa característica, a mesma característica do Espírito, porque é nascido dele, então tem as características do Espírito. Essas características que Deus quer encontrar na nossa vida. Seja nascido do Espírito, para que você tenha essas características na sua vida. Amém? Vamos orar? Pai Santo, mais uma vez eu te agradeço pela palavra que o Senhor ministrou ao nosso coração e deixou registrada para a nossa mudança, para a nossa transformação, alimento para o nosso espírito. Ministrada através do teu Espírito, a tua palavra, faça morada nos nossos corações. Nós não queremos resistir ao teu chamar, ao teu agir, não queremos ser barreiras ao vento de Deus que quer mudar a nossa vida, que quer tirar aquilo que não presta, que quer direcionar para outro lugar,
quer mudar a direção. Nós não queremos resistir, Pai. Queremos ser levados e guiados pelo vento do Teu Espírito. Somente pelo Teu Espírito. Não queremos ser como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por ventos diversos. Ventos de doutrinas de homens, inventado pelos homens, homens astutos, com artimanhas, que tentam nos enganar, nos enredar, para nos induzir ao erro. Livra-nos, Senhor, de todo engano. Apenas possamos estar na direção do Teu Espírito. Sopra sobre nós, Senhor. Sopra sobre nós. Dá a direção que nós precisamos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.